Alô, escuto, Alberto. Alô, escuto. Olá, Tiago. Tudo bem? Olá, Alberto. Como está? Tudo bem, obrigado. Estão reunidas, portanto, as condições para mais uma lenga-lenga do costume. Hoje de volta ao formato habitual, apenas o Alberto Gonçalves e eu, mas não desliguem já. O José Bento da Silva e o Telmo Azevedo Fernandes, que estiveram connosco a semana passada, hão de juntar-se a nós outra vez, se os apanharmos desprevenidos, porque agora é mais difícil. Já sabem ao que vêm, é capaz de ser mais difícil. Mas acho que um dia destes vamos voltar a ter a companhia deles. Esta é a edição número 61 da Lenga-Lenga do Costume, que como sempre estreia às 21 horas de segunda-feira, insisto na segunda-feira porque, de acordo com vários espectadores que deixaram os seus comentários no nosso canal do YouTube, eu por vezes parvamente insisto em dizer terça-feira, mas não, a Lenga-Lenga do Costume estreia à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever e onde devem deixar os vossos comentários, que depois nós também vamos trazendo aqui ao programa, normalmente na terceira parte. A Lenga-Lenga do Costume pode também e deve ser subscrita em formato podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. E talvez, por acaso, Alberto, vou já avançar a possibilidade de haver novidades em breve. Vamos arriscar avançar já com a possibilidade sim. da Lenga-Lenga do Costume passar a estar disponível também numa outra plataforma que vocês podem especular qual seja, não há assim grandes hipóteses. Mas posso dizer que TikTok. O TikTok. eu ia deixar uma pista que ainda assim... Não é o TikTok, não. São as pessoas que não levam a sério. Pistas então, não é o TikTok e é a única plataforma de mídia social, social media, sei como é que isto se chama, redes sociais ou lá o que é, a propriedade de um bilionário afro-americano. Afro-americano, o que é poucas vezes referido em relação a essa personalidade. Mas que nós gostamos sempre de autêntico mencionar. Afro-americano, sim. Desculpa? Um verdadeiro afro-americano. Sim, que raramente colhe os benefícios que estão destinados em muitas circunstâncias. Talvez ele não precise das cotas também. Também não precisa das cotas. Ele está benzinho assim na vida. Digamos. Mas não recolhe, curiosamente não recolhe a amizade, a consideração que normalmente da parte das elites políticas e culturais, pessoas com este género de ascendência recolhem. Mas pronto, ele também não se queixa muito disso. E é por isso também que acaba por ser um indivíduo interessante. Alberto, há um tema incontornável destes últimos dias. Enfim, não conseguimos dar a volta à questão do xoxo, do pico. Acho que em espanhol é pico. Pico, sim. Acho que sim. Que o presidente da Federação Espanhola deu à jogadora Jenny Hermoso, acho que é assim que se chama. Sim, peço desculpa, eu ainda estou um bocadinho, não confesso que não tenho seguido ainda com muita atenção o futebol feminino. Não, eu gravei os jogos e ainda não vi. Gravaste para depois ver com mais calma, não é? Com calma. E desfrutar, sim. Fazer uma análise tática e tal. Sim, eu ainda não tenho visto que há agora há com muita frequência jogos de futebol feminino na televisão e assim. Agora fala sério, é? Houve um campeonato, quer dizer, o campeonato do mundo teve muito destaque, já há alguns campeonatos nacionais, o português também, que tem cada vez mais destaque e vários, a Liga dos Campeões europeus, acho que também já tem uma competição já com bastante destaque. Confesso a minha ignorância. Pois eu também, eu acho um bocado chato aquilo de no futebol feminino as guarda-redes não chegarem à trave, por exemplo, acho aborrecido. É um bocadinho como no basquete não conseguirem afundar, acaba por se perder um bocadinho. Tiago, desculpa, aquilo deve estar a um passo de começar a haver uns marmanjos que se identificam como senhoras e que depois se vão imiscuir no futebol feminino. No basquete acho que, posso estar enganado, mas creio que no basquete já ouvi falar nisso. Pronto, não deve faltar muito para isso. Não, e pode ser que a partir desse momento haja guarda-redes que cheguem à trave e não haja tantos golos que parecem um bocado frango porque... E depois o Messi assume-se como senhora e tal, e depois marca, sei lá, 32 golos por jogo. Pois, já como senhor é mais ou menos isso, não é? Já como senhor a jogar nos Estados Unidos é um bocado isso. Sim, pois parece que aquilo tem sido fácil. Portanto, enfim. Mas o nosso tema não é exatamente esse, embora este também seja muito interessante, mas é então a questão do beijo que o presidente da Federação Espanhola arrancou à jogadora da seleção espanhola no momento em que
em que recebiam, em que se sagravam campeões do mundo e recebiam a medalha respectiva, e tudo o que esta situação acabou por despoletar. Alberto, eu sei que já te dedicaste em algumas circunstâncias a este tema, talvez seja este o momento ideal para fecharmos esta polémica, que eu, não, quer dizer, não sei, fechar não sei se é o termo certo, porque provavelmente isto continuará a ser um dos temas em destaque. Não, Tiago, eu andei uns dias a ver a notícia, não é? E o subsequente escândalo e tal, aquela coisa toda, e estava decidido, não vou tocar neste assunto, isto não tem pés nem cabeça, claro. Mas realmente não se falava noutra coisa, e eu como tenho que arranjar temas para fazer o que faço com base na atualidade, não consegui escapar, porque a atualidade pareceu esgotar-se naquilo, toda a gente resolveu comentar aquilo, toda a gente, incluindo aqui em Portugal, por exemplo, uma dirigente partidária, a doutora Mariana Mortágua, fez um tweet dedicado a dizer que quando se ataca uma mulher, atacam-se todas. Depois no dia seguinte morreu uma grávida num hospital, não é bem. Morreu uma grávida a caminho do Hospital de Guimarães, porque tinha sido, pelos vistos, levianamente atendida, ou não sei. E a doutora Mariana Mortágua, pela morte dessa mulher, e a morte sempre é mais chata, é uma coisinha um bocadinho mais aborrecida do que receber um beijo lá do outro senhor, digo eu. Mesmo eu preferia receber um beijo daquele senhor do que morrer, ter que escolher. Até se calhar mais do que um. Sim, se a alternativa fosse morrer, até a alternativa fosse morrer, até um jantar a dois com um homem, à luz de velas. Mas a doutora Mariana Mortágua, café e tudo. exatamente, a doutora Mariana Mortágua, depois sobre a senhora que, por exemplo, essa senhora que morreu, a senhora grávida que morreu, mulher nova, 26 anos, que morreu em Guimarães, não publicou post nenhum. O doutor Louçã também escreveu um artigo no Expresso sobre o caso do beijo. O presidente Marcelo, que é supostamente presidente da República, é chefe de um Estado, o mais alto magistrado da nação, disse que fingiu que desvalorizava a questão do beijo, mas depois esteve a comentar que o beijo com alguma propriedade. Eu acho que é a pessoa certa, porque é o mais alto beijoqueiro da nação também. Exatamente. Faz algum sentido comentar este tipo de assunto. Dito isto, quer dizer, era impossível escapar ao assunto, porque, pelo menos para comentar os comentários ao beijo. O beijo em si não merece comentário nenhum, a técnica do beijo, eu nem sequer vi propriamente o vídeo, com atenção, vi aquilo uma vez, e passou-me, não vou comentar a técnica daquilo, não vou comentar as circunstâncias, quer dizer, se calhar foram um bocado inadequadas, o homem beijou lá uma senhora, uma jogadora, se calhar exagerou um bocado. Jenny Hermoso, desculpa, estava-me a faltar o apelido. Jenny Hermoso, ok. Acho que chegaste a dizer. Foi, disse. Sim. E o senhor Rubiales, disse a medo que não tinha a certeza, mas agora fui à internet. O senhor Rubiales lá, se calhar não foi assim o ato mais cortês do mundo, ou coisa do género, mas a senhora depois, há umas filmagens que entretanto saíram, da dita senhora e dos colegas a brincar com o assunto. Sim. Todas a rirem-se daquilo, como de facto é o que aquilo merece. É um ato assim, um bocadito infantil ou apatetado ou qualquer coisa, mas também não merece mais do que isso, não é? Eu, ao contrário de ti, confesso que vi o vídeo do beijo mesmo com muita atenção. Vários ângulos, câmara lenta, sim. Recorri ao VAR porque para tentar esclarecer mesmo a situação, se há contacto, não há contacto, porque a certa altura o Sr. Rubiales descreveu com muito detalhe a situação. Disse que a jogadora tinha chegado ao pé dele, o tinha abraçado e o tinha levantado do chão, e depois ele terá perguntado se podia então dar um pico, olha lá como é que se diz em espanhol. A minha pronúncia é muito boa, depois não sei, acho espetacular. É tu e a minha. Sim, tu tens a obrigação disso, estás aí mesmo ao pé, tu és prático, semi-espanhol durante boa parte do ano. Mas aqui a gente fala português e eles percebem. É uma rara zona de Espanha que eles percebem português. Exatamente, é aproveitar. Mas, portanto, eu vi o vídeo mesmo com muita atenção, não ficou claro para mim que, de facto, a jogadora tenha levantado o Rubiales como ele disse, e, portanto, fiquei com algumas dúvidas. Aquela situação em si, aquele momento do beijo, realmente, eu acho que por si só nos permitiria retirar as conclusões que referiste, ou seja, não retirar conclusão nenhuma sobre, pronto, foi ali um momento. Agora, onde eu começo a formar alguma opinião sobre este assunto é desde logo nos outros momentos da cerimónia, nomeadamente um em que ele está na tribuna, não sei se viste esse, ao lado da rainha, de uma das filhas da rainha, segundo me parece. E está, parece um energúmeno de uma claque a apontar para o outro lado do estádio,
e a agarrar numa parte do seu corpo na qual é especialmente pouco digno agarrar-se. Falaram-me nisso, não vi, Sim, já quando sei está... que é que te refere. Porventura em qualquer circunstância, mas admito que no futebol há circunstâncias onde até é muito giro fazer esse tipo de coisas. Mas pronto, é pouco próprio agarrar nessa parte do próprio corpo quando se está porventura numa tribuna presidencial e ao lado da rainha do seu país e por aí fora. E depois também há outro momento em que ele parece que quer tirar uma selfie com a rainha e põe assim o braço à volta da rainha, que parece isso não que em sabia. termos protocolares também é bastante Pronto, fica claro que o homem é um javardo, sim, não é? Pois é isso, acho que sim, É acho que sim. javardo. Acho que Agora, isso não é motivo para grande escândalo internacional, é um javardo. Não é, e parece que há para lá outros potenciais javardos no contexto da seleção espanhola de futebol. E que obviamente da seleção quer dizer da federação, se calhar, não? Da federação e especificamente da seleção, porque parece também há questões envolvendo o próprio selecionador e em tempos houve 15 jogadoras que se retiraram da seleção por problemas deste género, portanto... Mas olha, estão bem, apesar disso tudo, estão bem treinadas, foram campeãs do mundo, não é? Sim, é verdade, sim, e pelos vistos... É um machismo, misoginia e tal, sim, mas depois funciona, não sei. Acho enfim, sim, apesar dessas 15 jogadoras que se retiraram, parece que eram jogadores preponderantes da seleção. Retiraram-se e não voltaram. Algumas acho que voltaram, não. E portanto ainda assim parece que Espanha de facto tem uma base de recrutamento de jogadores muito significativa. Mas pronto, isto para dizer que de facto quando se vê aquelas imagens do beijo, aquilo, enfim, por si só também não me criou qualquer espécie de, não me criou propriamente não achei que fosse uma coisa especialmente, achei inapropriado, mas não mais do que isso. Depois, a partir do momento em que vamos percebendo um bocadinho o contexto em que porventura aquilo aparece, as coisas mudam um pouco de figura, apesar de, lá está, depois, por exemplo, essas imagens que te referiste que foram depois postas a circular e disponibilizadas pelo próprio selecionador, que acho que são no autocarro da equipa, onde as jogadoras falam disso de forma aparentemente... Acho que foi um jornalista que disponibilizou. Acho que foi usado, sim, exatamente, foi usado como o presidente da federação, como contra-argumento, digamos assim. Sim, claro. Agora, pronto, parece que isto despoltou uma série de outros assuntos em que este indivíduo já estava envolvido e que são coisas que têm a ver com outras questões até de, enfim, financeiras que envolvem a Federação Espanhola de Futebol e formas como, enfim, os isso não me surpreende absolutamente nada, só que isso há muitos dirigentes esportivos que não andam a beijar aí as jogadoras que provavelmente também estão atrapalhadas, não é? Atrapalhadas e até festas com senhoras... também não é uma novidade no futebol. Não, cujas idades estão perigosamente perto de constituir um crime, não só no futebol, como em outros cargos políticos de grande importância, não é? Embora o livrinho, o Black Book do Jeffrey Epstein não tenha ainda aparecido e aparentemente ninguém tenha, por exemplo, frequentado aquelas festas que ele fazia. Não somos, mas podemos assegurar aqui que como é que era aquele senhor português da Federação, que eu achava piada, Gilberto Madail. Não está no Black Book do senhor Epstein, não. Pois eu diria podemos garantir desde já. Não achas? Sim, quer dizer, eu diria que sim. Mas pois é isso, eu diria que sim, mas eu diria que não estará, mas enfim... não está, de certeza que não está. Embora não possamos afirmar que não está. Não, de facto não posso, porque também não podemos afirmar que não há sim, também não podemos afirmar que não há uma chaleira a orbitar o planeta Marte. Também não aquelas coisas que não dá para provar que não são ou que não existem extraterrestres, não pode provar. Não dá para dizer. Bom, eu em relação às reações ao beijo do Rubiales e algumas das que tu apontaste em particular, nomeadamente a da Mariana Mortágua e de Francisco Louçã, surpreende-me um pouco, porque eu pensei que isto era malta que desde a altura do Brezhnev e do Honecker, desse tipo daqueles são grandes beijos mesmo entre, sim, mesmo à bruta, que era uma coisa que parece que o Brezhnev em particular gostava imenso. Aliás, eu como me lembrava desse beijo entre comunas do Honecker e do Brezhnev, fui ver, e o Brezhnev, pelos vistos, era um tipo que fazia sempre esse número, adorava isso, um beijinho em cada bochecha e depois, pumba, um grande linguador. Acho que não era um linguador, talvez não chegasse a tanto. Não chegava, era só um beijo. E esse o Honecker, corrijo-me se estiver errado, era o dirigente máximo da Alemanha Democrática, da República Democrática. Muitas aspas no democrática, claro.
Pois, três Em palavras, duas mentiras, todos não os é? países têm palavra democrática ou democrático no nome, nunca Em, o são. em princípio é o É uma contrário. ironia qualquer na nomenclatura dos Sim, países, acho não que é percebo. gozarem connosco, acho que Deve ser a provavelmente é gozar, sim. gozarem connosco. Mas, portanto, eu não estava à espera deste género de escândalo em torno de um beijo, quando há essa tradição. E o Brezhnev parece que, por exemplo, o Fidel Castro, como não era, como também sabes, muito amigo de nem sequer aparências de homossexualidades ou insinuações de homossexualidades, acho que tinha por hábito sair com um charuto sempre ou do avião ou quando chegava ao Para pé não ter que beijar ao Brezhnev. para não levar um daqueles xoxos do Brezhnev. Um, Por uma vez era, na vida percebo o Fidel Castro. sim, não sei, as jogadoras espanholas também se calhar era mais seguro em fumar um charuto Ia agora com cada vez charutos todos a que desfilar, a receber a que medalha. ganharem uma grande competição internacional. Mas pronto, foi isto. O que é que a gente pode dizer? Foi este o grande tema da semana. Nós não Não, podíamos as finalmente. reações a isto foram. Está bem que estamos em agosto, mas o problema é que noutros meses do ano também há assim reações do género a assuntos similares. Há uma Sim, espécie de silly season permanente hoje em dia que, sim, com tanta coisa importante para, em Portugal em particular, eu não queria entrar em sentimentalismos, mas o país não está sim. assim muito bem, a maioria dos portugueses não está a viver bem, nem tem perspectivas de viver melhor. Isto é, E, pois acaba por ser, isto é um maná, não é? Este tipo de e ver as coisa, isto pessoas a é um discutir maná. estas tretas, estes assuntos, quer dizer, Sim, não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa, não pois, consigo sequer ter prestação da casa porque tenho 40 anos e não saio de casa dos meus pais sim. Gostava e, imenso e de ter não uma consigo prestação pagar de a uma conta do casa, mas supermercado, mas atenção, que o que conta é o beijo que um sujeito deu uma sujeita e que a gente não conhecia de lado nenhum e sim. Somos uma não espécie quer especialmente conhecer. uma espécie de gatinhos atrás da luz, não é? É, Atrás de feitos parvos, sim, sim, atrás de sim. uma luz. É realmente bastante triste e é ótimo. São ótimas notícias para quem nos governa. É, São é que coisas muito já me boas. faz bastante, muito boas notícias, já me faz espécie aquela coisa que se vê em Portugal, e eu vejo isso em pessoas que, não sendo assim próximas, não as conheço até em alguns casos pessoalmente, mas que reconheço, por exemplo, do Twitter, ter opiniões Uhum. ponderadas sobre uma série de assuntos e não serem ignorantes, não são pessoas ignorantes de tudo, mas depois passam, se for preciso, 10 dias a discutir o fora de jogo do não sei quem, ou do penalti, do não sei quantos, Sim, da liga, com uma convicção, um empenho, dão uma importância àquilo, sim. que sinceramente acho O- o- desajustada. Agora estar, além do futebol, além de discutir os foras de uhum. jogo e os penaltis e os não sei o quê, estarem a discutir o beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol, uma jogadora, Pois o sinceramente. futebol tem essa capacidade, de facto, de gerar este tipo de paixão. Eu, enfim, pelo jogo em si ainda consigo entender, mas de facto por tudo o que é lateral ao jogo e que de repente tem muito mais importância que o próprio jogo é que já acho um pouco estranho. Não, aquelas Mas pessoas ai, não sei o quê, família, amigos e tal, mas o Benfica, o Porto, o Sporting, não sei o quê, acima de tudo, o meu clube, depois não sei o quê. sim, Sinceramente, os pá, clubes, eu só gostaria de informar essas pessoas, e isso não é uma opinião minha, é um facto, que os clubes não estão tão interessados assim nesse senhor, né, ou nessa pessoa em causa. a ideia que com o tempo, com o passar do tempo, e pelo menos parece-me que tem sido essa evolução nas últimas décadas, estão a interessar cada vez menos. Se é que alguma Sim, vez se interessaram. sei O que sabe. interesse parece-me. Se calhar há Sim, 100 anos, daquele futebol sim, amador e não sei o talvez quê, o futebol pronto, hoje parece um bocado. O agora, futebol hoje é um bocado. É um produto financeiro, não é? É uma claro. desculpa para malta com essa capacidade E ainda por vês aqueles dar aí jogadores a beijar o emblema, aqueles jogadores já passaram por 40 Sim, e tal sim, equipas, sim, sim, mas sim, vejam o sim. emblema da equipa que chegaram e os adeptos, pá, ele é dos nossos, ele está aqui com o coração e tal. Pois, É já mesmo essa. isso. Enfim, As mas pessoas acreditam nessas tretas. é um bocadinho, é um bocadinho. Mas até aí já estávamos habituados. Agora esta coisa do Já, beijo é um novo já. patamar a que se chegou, não Sim, sei. eu desconfio que isto não vai embora assim tão depressa, porque depois atrás disto, e foram nesse sentido certamente dos comentários de, por exemplo, Mariana Mortágua e Francisco Louçã, vem aquele churrilho de questões de género e de Claro. Aproveitaram isto feministas e para. Sim, 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 pseudo-feministas e sim. por aí fora. Só que é um Portanto, isto, feminismo, lá está, que não se aplica, por exemplo, às mulheres que têm. pois, é A muito. maternidade materna em Portugal tem aumentado brutalmente nos últimos Uhum. anos, não de forma linear, mas em bruto está a aumentar. A mortalidade Está, materna, é isso? sim, ou seja, as Ok. grávidas que morrem, provavelmente por questões que não, em contextos e em situações que não eram, não deveriam morrer, Uhum, ou uhum. seja, não lhes caiu um autocarro em cima, não é? Morrem por outros motivos. E a maternidade materna em Portugal, que é uma coisa que se mede a cada 100 mil casos, está a rondar os 20 casos Ok. por 100 mil. Era um valor que se recuarmos só se encontrava
de 1980 para trás, que felizmente tinha sido erradicado. Portugal, durante os anos 90, início dos anos 2000 e por aí, tinha taxas das melhores do mundo. Tinha taxas, agora chega perto dos 20, chegamos a ter taxas de 2. Portanto, duas grávidas mortas por cada 100 mil. Sim. Agora estamos perto das 20 grávidas mortas por cada 100 mil. E eu não vejo essa aflição da doutora Mortágua e do doutor Louçã e dessa gente por causa disso. Não, aí o feminismo não conta, não é? Pois é, o feminismo conta quando encaixa Claro. enfim, no tipo de narrativa. Mas o que é grave é o beijo do homem, que será eventualmente um javar, de facto, não tenho... Sim, até prova em contrário, em princípio é um energúmeno. Sim, claro que sim, mas se faz aquilo e não sei o quê, claro que não. Mas de facto, principalmente para quem desenvolve uma atividade política como é esses dois casos, deveria haver uma capacidade de priorizar preocupações, não é? E assuntos, porque no fundo é esse o trabalho de um político, não é? É estabelecer prioridades. E um Presidente da República, mesmo para desvalorizar a questão do beijo, não comentaria aquilo nunca. Pois o desvalorizar foi uma forma de poder comentar, não é? Exato, uma forma de poder comentar. Chefe de Estado, nem o rei de Espanha com certeza disse uma palavra em público sobre o assunto, estou certo, não é? Que eu tenha visto, não. O primeiro-ministro referiu o assunto sem referir o nome do indivíduo, mas enfim, o primeiro-ministro espanhol também sabemos. Sim, também não é um exemplo, não é? E apesar de tudo é o primeiro-ministro, é o presidente do governo espanhol. Sim, que supostamente, eu não sei se é o caso, mas que terá uma tutela, algum tipo de tutela sobre a federação. E acho que o Javardo em causa é um sujeito lá do PSOE, não sei o quê, assim. Pois, enfim. Mas pronto, mas acho que mais nenhum Presidente da República do mundo, ou primeiro-ministro de outro país falou no assunto. Haver algum teria que ser o espanhol, de facto, a falar. E haver algum não espanhol teria que ser o nosso. Claro, exatamente. A segunda opção seria o nosso. Sim. De certeza que este assunto não vai ficar por aqui. Até porque ainda falta um bocadinho para acabarem as férias de algumas pessoas e, portanto, é preciso ocupar esta estação com assuntos interessantes deste género. Nós não vamos mudar completamente de assunto porque vamos passar do Presidente da Federação Espanhola para o eventual futuro Presidente português. Eu noutra sede, eu referi que o Presidente Rubiales era uma espécie do Presidente dos Afetos espanhol. Pois foi. E pronto, aproveito para publicitar isso aqui também, e foi no Observador, o que está em linha de facto com o que eu dizia, porque na segunda parte vamos falar do presidente, do verdadeiro presidente dos afetos, do original, e de outros candidatos ao cargo do presidente dos afetos. Havia a Lady Diana, não é? Aquela coisa, Lady Diana. Princesa do Povo, não é? Princesa do Povo, eu não sei se os afetos, ela também era dos afetos, mas não sei se teve direito a algum cognome que tivesse a ver com e não era chefe de Estado, não é? Não era chefe de Estado, não era, isso é verdade. E portanto vamos, Alberto, passar ao segundo assunto da semana, desde já, vamos a isto. Ora, vamos então ao segundo assunto da semana e, como referi ainda agora, passamos do Presidente da Federação Espanhola de Futebol para o futuro Presidente da República Portuguesa. Isto porque, faltando ainda algum tempo para a eleição, começam a alinhar-se possíveis candidatos e os últimos dias têm sido tem havido nos últimos dias uma enxurrada de potenciais candidatos, demonstrando um grande entusiasmo pelas próximas eleições presidenciais. Alberto, há Marques Mendes, há Paulo Portas, há Durão Barroso, há Pedro Santana Lopes, porventura, isto são hipóteses, não é? De indivíduos que já demonstraram eventual interesse e outros indivíduos que foram apontados como possíveis candidatos, sendo que alguns deles já disseram que não serão candidatos, mas isto... Havia o Santos Silva, não era também? Pois, isto do lado do PSD, não é? Estás só a falar do lado do PSD. Do território do PSD, exatamente. E depois do lado do PS. O Casteiro-Mor Augusto Santos Silva, que tem andado a treinar como Presidente da Assembleia da República para Presidente da República. É parecido, o título é parecido. Presidente da Assembleia da República, Presidente da República. E ele tem treinado... E o desempenho não seria diferente, muito diferente, imagino. Não seria muito diferente e seria igualmente inconveniente, quer num sítio, quer noutro, mas como Presidente da Assembleia da República, eu confesso que o parcialismo, a parcialidade, aliás, de Alberto Santos Silva é talvez ainda mais surpreendente. Não é Alberto, é Augusto. Alberto sou eu. Alberto sou eu. É Augusto Alberto, daí a confusão, provavelmente. A parcialidade de Augusto Santos Silva no desempenho das funções de Presidente da Assembleia da República tem sido assinalável e parece já
preparar um eventual cargo presidencial igualmente espetacular. Estás entusiasmado com estes nomes, Alberto? Com esta profusão de nomes, todos eles estão... Acho que o conjunto de nomes mostra várias coisas. Uma delas é que Portugal não tem por onde escolher, não tem futuro. Isto não é como Presidente da República que fosse uma pessoa competente e inspiradora. Não estou a ser ingênuo, eu sei, mas não é que isso fosse salvar o país, mas apesar de tudo ajudava a que tivéssemos alguém que pudéssemos respeitar. Ora bem, nenhuma destas pessoas é propriamente respeitável, não no sentido de andarem aí exatamente de pistola na mão a assaltar bancos ou isso. Mas, quer dizer, o Marcos Mendes, o Durão Barroso, o Sérgio Silva, que acho que já disse que não quer. Portas. O Durão Barroso disse que não quer. Durão Barroso, acho que destes foi Sim, porque provavelmente paga mal o cargo, não é? Comparado é possível que não seja interessante. com o salário Barroso... que ele está hoje em dia habituado, não é? Sim, pois. Também no caso do Portas, também presumo que pague mal comparado com o que ele está habituado. Mas, quer dizer, Paulo Portas não é? Está longe de ser um pateta. Agora, politicamente, é uma coisa ali muito sinuosa, não é? Como já se viu em vários momentos. Mas, apesar de tudo, destes nomes, é o menos ridículo. Estes nomes é menos ridículo. Mas mesmo o ser sinuoso é um elogio para o caso em apreço, provavelmente é um elogio. Ele depois não se deve importar, não, com isso. Não sei, não para o caso em apreço, digo eu, não sei se Paulo Portas se importará ou não, mas para o desempenho das funções de chefe de Estado, pelo menos naquilo em que essas funções se transformaram durante estes mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa e a querer manter... Era aí que eu ia chegar, o que resta da função depois do professor Marcelo, não é? Sim, e o que é que os portugueses, e também o que é que os portugueses esperam, não é? De um Presidente da República depois de Marcelo Rebelo de Sousa. Repara nos presidentes que nós tivemos em democracia, o Yanes, o Soares, o Cavaco e o Sampaio. E, pá, o Yanes era a figura óbvia para ser o Presidente da República naquela altura, porque era o herói que tinha saído 25 de novembro, tinha aquelas características que se falavam antigamente, como o carisma, aquelas coisas todas. O Soares era a principal figura política portuguesa conotada com a democracia, gosto ou não, era o que era. Até porque, entretanto, o Sá Carneiro tinha morrido, que era a única pessoa que podia disputar o espaço democrático. O Cavaco Silva tinha saído de uma resma de anos, já não me lembro de quantos, como primeiro-ministro. 2 maiorias absolutas e uma relativa. Portanto, também fazia... aliás. Sim. 5, 4, não, teve 10, 11 anos, para aí, como primeiro-ministro, sim. Porque ele tem aquela primeira maioria relativa em 85, depois 87, 91, portanto, tem esses anos todos, são 10 anos, só hoje. E o Sampaio era o único, desses 4, era o único que não tinha assim um currículo por ela, era um começou a resvalar, aí a coisa começou a resvalar. Começou, apesar de tudo, e tirando aquela rábula de admitir o Santana Lopes como primeiro-ministro, quando o Durão Barroso foi à vida dele, e depois fazer o Santana Lopes cair para que o PS tivesse tempo de se reorganizar e nos levasse à consagração com José Sócrates, tirando essa rábula, o Sampaio portou-se de forma, em termos institucionais, de forma razoável. Quer dizer. Eu posso estar enganado, mas tu corrigir-me-ás. Não é com Jorge Sampaio também que se abre na Câmara de Lisboa o arco da governação? Sim. Aos partidos da extrema-esquerda, eu suponho que sim. É aí que... O Sampaio não era um socialista da área do Soares, era um socialista, ele vinha lá daquelas coisas do MES e não sei o quê. E provavelmente é aí que se começa a desenhar também, com António Costa na calha, por aí fora, e depois também na Câmara de Lisboa, que se começa a desenhar aquilo que depois viemos a verificar em 2015, com a formação da Geringonça. Também é uma gente, também há que atribuir responsabilidades ao engenheiro Guterres, porque também fez essa gente subir toda, quer dizer, há uma nova geração de políticos. É o olheiro? Uma nova que subiu com o engenheiro Guterres, quando ele subiu ao poder. Sim. Que é um PS bastante diferente do PS do Dr. Soares, que tinha muitos defeitos também, com certeza, e sabemos quais eram, ou pelo menos alguns deles. Mas era diferente, não estou a fazer juízos de valor, mas que eram diferentes, eram. E o Jorge Sampaio, sim, na Câmara de Lisboa, foi o primeiro, foi o pioneiro a derrubar o muro. Exatamente, sim. Como Presidente da República, apesar de tudo, eu acho que, sem deixar qualquer rastro memorável, também não foi sistematicamente embaraçoso, não é? Não, pois, conseguia ter uma aura de alguma dignidade, de algum respeito pelo cargo, sim, raramente o vimos de fato de banho.
Ia trocar os calções à frente dos Exatamente, jornalistas. era aí que eu ia chegar, sim, 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 sim. tirava poucas selfies, até porque na altura, não sei se Não, não já era havia fácil. telemóveis com fartura ou não. Um, Sim, mas de facto o Marcelo Rebelo de Sousa estabelece muda completamente um novo paradigma. exatamente. Eu pensei que não quisesse usar a palavra e ia usar. Costumas evitar sempre esse tipo É de... muito bonito, é muito bonito. Sim, eu queria chamar a atenção só para o seguinte facto, é que acho muito interessante que que à direita e nomeadamente no espectro político do PSD haja tanta gente disponível para ser Presidente da República, mas ao mesmo tempo parece haver tão pouco interesse em ir para o governo, o que também não deixa de ser sintomático. Eu não sei, parece haver pouca gente interessada em realmente pegar no país e fazer disto uma coisa diferente, e muita gente interessada em preencher aquele lugar decorativo e em andar para aí a viajar de um lado para o outro. Eu sei que também nesse aspecto Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu um novo paradigma, porque Em realmente termos de viagens é difícil. exatamente, eu Só se a percebo que pessoa seja... só se o novo presidente passar a habitar um avião, já nem sei dele, só se Sim, for. sim, o Força Aérea 1. Portanto, de resto, de facto, aliás, 5 anos, a perspectiva de 5 anos a viajar pelo mundo fora e sem que os portugueses tenham, em relação ao Presidente da República, a expectativa de ser uma figura minimamente influente e com o mínimo de responsabilidade sobre o estado do país, mesmo que indireta, é provavelmente muito tentador, e tenho pena que estas pessoas deste espectro político, em vez de se concentrarem em ajudar a construir uma alternativa do governo, estejam tão concentradas aparentemente em De concorrer à qualquer presidência maneira, da República. Tiago, dá para tirar uma outra ilação, que é, dados os nomes que se prefiguram como possíveis candidatos presidenciais, em parte são também mais ou menos os nomes, não exatamente, há ali umas figuras extras, especialmente mais na área do PS e tal, mas é o nível das figuras que se perfilam para Sim, serem candidatos a primeiro-ministro, ou seja, o país, e a já vou Presidente da República. não, a O candidato. primeiro-ministro também, ou seja, Também. como também não há Sim, sim, grande, sim, não sim. vemos ninguém em especial para poder ser Presidente da República, também não vemos ninguém em especial para poder ser Primeiro-Ministro, mas depois do Dr. Costa e do PS parecer querer avançar com aquele Pedro Nuno Santos, ou lá, como é que tipo se chama, como aquela sumidade que nos deu, que nos renacionalizou a TAP, que nos tirou 4 mil milhões, parece ser um candidato óbvio para primeiro-ministro, e como a doutora Temido, também já se falou nela, agora parece que vai para a Câmara de Lisboa, ou quer ir para a Câmara de Lisboa, a pessoa que demoliu por completo o ESN, o Serviço É Nacional de mesmo Saúde. aquela questão de ser, como é que é? Ser promovido até ao limite da sua incompetência. É o princípio de Peter, não é? É impressionante, realmente. É. Temos ali candidato à Câmara Quanto Municipal. pior, melhor, quanto pior parece que melhor, portanto, para Presidente da República, para chefiar um governo, para o que calha, Portugal está entregue. Está entregue aos bichos, sem ofensa para os bichos, e há uma exceção nisto tudo. Há uma pessoa que ainda não falamos, quer dizer, que é o Pedro Passos Coelho, para uma coisa ou para outra, ou para outra, ou para nenhuma, Pois, porque ele não fala, uh, porque ele não diz nada. E não se sabe o que é que ele vai fazer da vida dele. pois, E a meu ver, o que ele vai fazer da vida dele terá alguma importância na nossa. mas espera aí, então, mas espera lá, isto fica aqui, não sei. Não, eu não sei nada. Eu Não? apenas gostava que o Passos Coelho fosse alguma coisa em termos políticos, voltasse a ser alguma coisa em termos políticos. Se eu Sim. voltasse a ter. Agora, não faço ideia se ele volta. Não. Os vistos Pois, ele não confessa a ninguém, não sei. sim, sim, e à direita, ainda assim, comparando com todos estes nomes, é também uma pessoa que marca essa mudança até geracional, não é? Esse não é um problema só português. Nós falamos aqui muito dos Estados Unidos, também Não, vamos falar hoje. E sim. quer dizer, quando o mundo é governado por septuagenários ou octogenários e não há ninguém que consiga... E quando vês os jovens, são os ditos jovens, ou jovens Pois, parapolíticos, é como o senhor sim, do Canadá, o senhor Trudeau pois e é verdade. O senhor Macron, o senhor Macron, quer dizer, sim, também é sim, difícil, no caso do senhor do Canadá, é difícil imaginar pior, não é. é? Antes um velhinho senil, pá, Antes eu o trocava Biden, por antes o qualquer Biden, velhinho quer dizer, senil, sim, sim, sim. que aquele O Biden maluco, que dizem, isto lá está, é daquelas teorias da conspiração, portanto só daqui a 6 meses é que vamos perceber que isto é mesmo assim, que é Barack Obama quem
quem, Sim. quem basicamente preside os Estados É o que Unidos. parece que estão para aí. É um bocadinho 70% aquele... da administração, 80% da É, administração precisamente. é gente do Obama, não é? É um lastro tipo, lá está, o lastro do Guterres e de Sócrates, não é? Neste governo. É um Sim. bocadinho, parece ser mais A ou menos a mesma diferença é coisa. que o Guterres não ficou a governar à distância, quer dizer, aquelas pessoas ganharam autonomia, o Dr. Costa ganhou Não, autonomia, pois, não precisa do exatamente. Guterres Ele para nada. passou o O testemunho Biden não mesmo. tem autonomia nenhuma, Não, quer não dizer, tem, não até tem. não me parece que ele esteja em condições clínicas de a ter, não é? Sim, exatamente, nem para se locomover, coitado, Pois, nem coitado do para homem, não falar, é? quanto mais para... Mas tens razão numa coisa, que é a qualidade dos líderes das Uhum. democracias ocidentais é muito fraquinha, É muito miserável, fraquinha. é absolutamente miserável. É. E depois quando aparece alguém com um vislumbre de ideias, sei lá, até, acho que, até um próprio Boris Johnson, de repente quando aparece, até nos parece uma coisa, pá, espera lá. Quer dizer, o Boris Johnson tem uma carreira no jornalismo Pois é isso que eu digo, portanto, antes pelo menos de ter assumido cargos e uma políticos cultura e uma erudição muitíssimo acima é de isso, é qualquer isso, é média, isso, não é? é isso. Sim, Por isso sim. é que de repente quando aparece uma personagem Sabe tudo. dessas, uma pessoa, espera, então isto pode ser, este vale, enfim, é sintoma Mas do estado em que mesmo o estamos. Boris Johnson, talvez por culpa do sistema que hoje não permite que os líderes sejam grandes líderes, também não foi Pois. nada de Pois não, é isso. extraordinário, não É é? isso, é isso, é isso, é isso. Mesmo, exatamente, era esse ponto onde eu queria chegar. Pois. Vou só fazer uma última referência em termos de candidatos presidenciais, porque acho que merece. Tim Vieira, o empresário Tim Vieira, que eu Não sei quem não faço desde já um... Time Vieira? Tim Vieira, sim. Tu não Mas vias o Shark time Tank? tipo equipa em brasileiro ou time de... O Tim Vieira, tipo, ele é, Tim segundo julgo Buckley, saber, é assim. português, viveu nos Estados Unidos muito tempo, eu não sei se ele nasceu nos Estados Unidos, Ok, sim. eu não Mas queria salientar a candidatura de Tim Vieira, que é pensei que era uma equipa chamada Time Vieira. Que era Tim um Vieira. conjunto Não, e de pode indivíduos ser que se porque... candidatavam à presidência de uma vez. Não, e pode ser, porque nem de propósito, porque o que eu ia salientar é que havia sempre o Manuel João Vieira, Também havia candidato, que eu aquele não do sei se Plano vai para 2000, candidatar não é? desta vez, mas se houver um Vieira candidato, eu voto em Time Vieira, em Time princípio. Vieira, vamos Vou nisso. votar em Time Vieira. Tens que, sim, ele lançou a sua candidatura, estou a falar sério, ele lançou a sua candidatura, é um empresário, é um empreendedor, e lá está, é pena não haver mais gente disponível para fazer este tipo de candidaturas e é pena também o nosso sistema político. Apesar de tudo, a candidatura à presidência da República é uma coisa aberta, não é? Voto universal e tal. Mas tu repara que, para mim falo, porque numa vez escolhi uma outra pessoa e noutra vez escolhi outra pessoa, mas na primeira eleição do professor Marcelo, isso não, Deus me livre. Certo. Havia uma pessoa que dizia coisas pertinentes, que era aquilo, o Henrique Neto. Henrique Neto, sim. Dos candidatos era o único que dizia alguma coisa que tivesse. Tanto é que eu não me lembrava que Henrique Neto tinha sido candidato à presidência. Ninguém se lembrou e ninguém votou nele, quer dizer, o homem não faço ideia se teve 1%, 2%, 3%, pois, já não sim. lembro. Mas ninguém ligou nada ao homem, portanto as ideias que a pessoa tem na cabeça e que exprime não contam para nada nisso, conta... Henrique Neto tem contra ele em muitas circunstâncias o facto de normalmente de ser em teoria do campo do socialista, mas expressar boas ideias e com pertinência. Sim, também usar, não é? São poucos, mas sim, também são usar, muito poucos. Eu de repente não me lembro de mais nenhum. E isso também acabar para ele ter um custo político significativo, com certeza. Vamos e não era um apresentador de praticamente variedades na televisão, como era o professor Marcelo, que fazia praticamente não aparecia na televisão, nunca ouvia falar sobre livros que não leu na televisão e isso. Nem beijos do Presidente da Federação Espanhola, essas coisas. Sim. Nunca ouvi em selfies, não sei se tira muitas selfies, por isso também. Nunca ouvimos seminu. Portanto, enfim, é difícil. De repente descobrimos aqui uma série de contras que de facto desqualificam pessoas deste género para se candidatar. Já, por exemplo, sei lá, uma Cristina Ferreira, que já se falou nela para candidata a Presidente da República. Eu não sei se ela própria, ela já em jeito de brincadeira ou não, referiu isso. Mas ela, entretanto, tem um novo cargo, parece, lá na TVI e se calhar não está disponível para a Presidência da República. Para ser Presidenta. Como dizia a do Brasil, não é? Há prioridades, pelo amor de Deus. Sim. Ainda bem, digo eu. Como isto está, quer dizer, pois. Mais vale assumir que é para o que é. Bom, quem ganharia eleições de toda a espécie, nomeadamente eleições para
para descobrir qual o melhor azeite do mundo, era o azeite talismã. Seria o azeite talismã. Com facilidade, sim. Aliás, o azeite talismã não se inscreve normalmente em competições para eleições de melhor azeite por pena dos outros azeites. O azeite talismã de Trás-os-Montes. É que eu não sei se não se inscreve. Não fazia isso por acaso, não sei. Mas assim, vamos dando notícias sobre festivais de azeite em que o azeite talismã se inscreva e nos E quais apesar de tudo, teríamos... quem vota nessas apesar de tudo, nesses eventos, ou certames, São certames. Quem vota nesses certames é capaz de votar com maior ponderação do que as pessoas que votam para Presidente da República em Portugal, como se tem visto, que isto tem sido um bocado... Sim, tem que ser, porque estas votações para os melhores azeites convém ser uma coisa realmente rigorosa. Sim, deve ser um bocadinho mais rigoroso, de certeza. Em que as pessoas possam ter confiança e portanto, é o azeite talismã que será vencedor de qualquer uma dessas votações, e é também por isso, Alberto, que nós vamos desde já passar ao reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, retemperados pelo... lá está, retemperados também é a palavra certa. É o que vocês devem fazer também, é retemperar. Idealmente é não retemperar, é temperar só. Portanto, temperarem logo da primeira vez os vossos pratos com azeite de talismã. Do fresquinho à primeira e tal, retemperar dá assim um ar de... Epá, mas é melhor ainda assim, se já tiverem temperado com outro azeite e depois afinal está aqui o azeite de talismã, vou retemperar com azeite de talismã. Ainda assim é preferível. Em cima. Sim. Ainda assim é preferível porque corta, o azeite de talismã corta o sabor menos ótimo do azeite com que vocês tinham temperado antes. É a terceira parte da lenga-lenga do costume e hoje vamos dar espaço a um conjunto um bocadinho mais alargado de comentários dos nossos espectadores. Mais uma vez, incentivo os nossos espectadores a deixarem os vossos comentários a cada um dos programas da lenga-lenga do costume, porque depois nós os trazemos os comentários aqui e depois nós próprios comentamos os vossos comentários, porque é muito giro comentar comentários e nós gostamos muito de o fazer. Portanto, vou começar com dois comentários que têm a ver com um dos assuntos que abordámos a semana passada, Alberto, que foi o assunto dos BRICS, aquela união de países que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que agora... Etiópia, Irão e tal. Agora. Exatamente, que será alargado muito em breve. Estamos muito ansiosos. Com países da categoria de um Irão, de uma Arábia Saudita, de uma Argentina, de uns Emirados Árabes Unidos, e em relação a isso o nosso espectador Mário Caio NH1VI diz o seguinte: os BRICS podem imitar o LGBT e passar a ser BRICS+. Acho uma boa solução, porque de facto com estes 8 países, ou 5 países, ou lá o que é que vão alargar os BRICS, começam a ter uma sigla um bocadinho a sigla fica um bocadinho esotérica, não é? Fica. Não passa a soar a tijolos, deixa de soar a tijolos em sim, inglês. Já é um acrónimo, não é? Depois passa a uma sigla... Sim, não sei se voluntariamente é um fixar, não é? Sim, se bem que à medida que entra mais um país lá está, another brick in the Another wall. brick in the wall. Boa. Enfim, não foi dos melhores, porque falta-me, é parede de quê? É parede de quê? Estás a perceber? Em princípio pode ser aquelas paredes que muitos destes tipos de países constroem para as pessoas não poderem fugir de tanta felicidade. Pode ser por aí. Boa parte desses países tem coisas parecidas. Tem, e o Another Brick in the Wall tinha a ver com isso, acho eu também. Não sei, eu não sou um escansão da obra dos Pink Floyd, mas acho que essa wall tinha a ver também com... O refrão não falava dos estudantes. Pois não, é isso. É o Roger Waters, é aquelas palavras. Tem a ver com colégios internos e tal, só que depois é reaproveitada na altura da queda do muro.
há sim, depois andaram sempre há uma reedição e aproveitar o mais possível à volta daquela. Um dia temos que falar de Roger Waters nesta nossa parte do programa que normalmente ocupamos com assuntos mais culturais. Devíamos falar um bocadinho de Roger. Eu gosto de Roger Waters, tenho pena, só não gosto tanto, ou não gosto especialmente quando ele canta, gosto quando toca guitarra, não gosto tanto quando ele canta, e gosto ainda menos quando ele fala. Quando ele fala é pior. Quando ele fala é que é especialmente desinteressante. Quer dizer, se fosse só desinteressante, era o menos. Não, é um bocadinho mais do que normalmente são opiniões bastante parvas. Sim, é o termo certo, é de facto esse. O nosso espectador lá de Lunar 6587 também, a justiça seja feita, também referiu esta questão dos BRICS passarem a ser BRICS+. Portanto, muito obrigado aos vossos comentários e passamos destes comentários que eu acho que podem ser apelidados de fofinhos ao comentário do nosso espectador Armando Pereira 5474, que diz o seguinte, e estou a citar: também assim nunca lá chegam aos 500 mil subscritores, ponho aos 500 mil. Vocês só respondem aos fofinhos, lamento. Portanto, suponho que Armando Pereira 5479 se referisse aos tipos de comentários que mencionámos anteriormente, como sendo estes comentários fofinhos, comentários simpáticos, que, verdade seja dita, e enfim, a verdade é essa, a esmagadora maioria dos comentários que recebemos, de facto, são fofinhos. Sim. E por isso, estatisticamente, provavelmente trazemos aqui mais comentários ditos fofinhos do que de outro género. Mas, porque somos filhos de boa gente, vamos também referir o comentário do Rui Rodrigues 9296, a propósito do comentário do Armando Pereira, que diz assim, e estou a citar: infelizmente Donald Trump não é presidente dos Estados Unidos da América. Vocês acabaram de perder uma pessoa que vos vê desde o primeiro programa. Fim de citação. Portanto, eu suponho que o Rui Rodrigues se refere a algum comentário que teremos feito no programa anterior, provavelmente fui eu que fiz, e é possível que não tenha sido a primeira vez que o disse. Provavelmente eu disse que, infelizmente, Donald Trump não é presidente dos Estados Unidos da América, e por esse motivo o Rui Rodrigues, acabámos de perder o Rui Rodrigues, ou perdemos a semana passada, o Rui Rodrigues como espectador. Ele que venha agora um bocadinho só para nos ouvir, justificar, não é? Senão... Eu espero que Rui Rodrigues tenha pelo menos, Rui, por favor, estivesse disponível para ouvir mais uma série de programas até o seu comentário ser referido, para ouvir o que nós gostávamos de dizer em relação ao comentário. Temos muita anda pena. Cá, Rui, anda cá. Sim, que o Rui Rodrigues tenha decidido. Não sei o que estou a falar. Sim, eu suporia que tendo sido alguém que nos via há 60 programas, 59 programas, enfim, o Rui já tivesse percebido que este é um espaço que permite todo o tipo de dissidências, embora eu e o Alberto, na verdade, provavelmente não estejamos tão longe um do outro na maior parte das vezes. Não dissidamos, visionamos. Eu evitei a conjugação porque pareceu-me esquisita, mas fizeste bem em insistir. E está errada de certeza o que eu disse, mas foi que você enfim, mas isto para dizer, Rui, que nós, precisamente porque achamos interessante expormos-nos a opiniões diferentes e porque no meio da comunicação social portuguesa em geral e mesmo nas redes sociais em boa medida haja tanta opinião com a qual nós discordamos e que consideramos parva e achamos ao mesmo tempo que se calhar há pouca opinião que se oponha a essa, decidimos fazer a lenga-lenga do costume para poder expressar algumas opiniões que provavelmente... por acaso, Tiago, sim, e além do que estás a dizer, neste ponto até muito específico, que ofendeu o Rui Rodrigues, não é? Até se calhar discordamos. Tu se calhar tens uma visão mais positiva do Trump do que eu, por exemplo. Sim, eu não sei. Agora, eu não acho que ter uma visão positiva do Trump, ou se é que foste tu que disseste, eu acho que não disse isso, não sei, mas também não me lembro de ter dito. É possível que tenha sido eu, perfeitamente possível, mas também se não fui, defendo... Entre o Trump e o Biden, eu acho que o Trump seria melhor presidente dos Estados Unidos que o Biden, por exemplo. Pois, eu não sei se foi nesse contexto que... E de qualquer maneira, o facto de termos uma opinião um bocadinho divergente sobre a questão do Trump, qual é o problema? Esse senhor Rui Rodrigues não gosta de Trump. É evidente que está no seu direito. Há muitos bons motivos para não gostar do Sr. Trump. Imenso, eu tenho alguns. Sim, é obrigatório. Que me levam também, enfim, eu não gosto em boa medida da personalidade de Donald Trump, não gosto por exemplo. Não gosto não tanto, às vezes não gosto muito do conteúdo, muito frequentemente não gosto da forma. A forma é bem pior que o conteúdo, ou normalmente tem sido, sim. E eu acho que para avaliar um político muito mais do que a forma do que ele diz, e muito mais até do que ele diz,
eu acho que devem ser avaliados os seus atos. Eu não sei em que circunstâncias é que isto foi dito, mas pode perfeitamente ter sido nessa circunstância em relação a Joe Biden. Epá, venha o Trump todos os dias, fui eu que disse, reforça essa opinião. Aí eu também concordo, sim. Sim, reforça essa opinião todos os dias, porque acho que genericamente o mandato de Donald Trump foi bastante positivo. E destacaria, até porque no programa passado também falámos muito da Ucrânia, daria especial destaque à questão da Ucrânia, que acredito que não se tivesse posto, e acho que há bastantes indícios para acreditarmos que não se teria posto durante um mandato de Donald Trump. E os indícios são, por exemplo, o facto de ter sido durante a presidência de Barack Obama que Vladimir Putin anexou a Crimeia. E depois de ter parado durante 4 anos, ter achado que era melhor estar quieto, e assim que Donald Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, o Putin terá achado que era uma boa altura para entrar pela Ucrânia dentro, o que me leva a acreditar que, em termos de política externa, não sei com recurso a que meios ou a que métodos de persuasão Donald Trump recorria, mas a verdade é que me parece que era relativamente eficaz a sua política externa, e isso foi verdade também na Coreia do Norte. Foi verdade um bocadinho também genericamente no Médio Oriente, com os Abraham Accords, que foram uma eu ia dizer uma pequena revolução, mas eu acho que não foram uma pequena revolução. Aqui até se destacaram muito pouco, porque provavelmente não interessava serem destacados. Claro que não interessa nada. Mas foi dos pontos talvez mais consequentes e mais importantes da presidência do porque nós aqui Trump, provavelmente, é como diz, não damos nenhuma relevância ao facto de repente as relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, ou entre Israel e o Bahrein, ou a perspectiva de uma regularização ou da aproximação do que podem ser relações diplomáticas normais entre Israel e até a Arábia Saudita. Acredito que em Portugal seja pouco, diga pouco à grande maioria das pessoas, mas e quando diz não gostam, não é? Pois, não são boas notícias, não é? Quando diz acham que são más notícias, sim, mas estamos muito perto de uma coisa que é pelo menos em muitas décadas, revolucionária em termos de política externa. Já para não referir também, e já para não mencionar, e uma vez também referi Barack Obama, que Barack Obama também traçou, se bem te lembras, aquelas linhas vermelhas na Síria, relativamente à Rússia, linhas vermelhas que Putin imediatamente ultrapassou e depois virou-se para trás e escarrou nas linhas vermelhas de Barack Obama, e no entanto nada aconteceu na Síria também. São alguns dos motivos que me levam a acreditar que, se Donald Trump tem ganho as eleições em 2020, o mundo poderia estar num estado um bocadinho melhor. A grande crítica que aponto, e já que estamos a falar da presidência de Donald Trump, que eu aponto a Donald Trump, é uma coisa pela qual eu imagino que ele hoje em dia ainda se fustigue todos os dias, e que foi um erro clamoroso. Foi basicamente entregar a gestão do governo federal a Anthony Fauci na pandemia da Covid. Acho que esse foi o grande erro. Ele já estava lá, o Fauci, né? Ele apenas já o manteve, estava, mas não é? sim, a margem de manobra que Donald Trump lhe deu para poder definir a política federal americana foi absolutamente desastroso. E, não sei se vamos perder mais espectadores, mas o Sr. Fauci, a meu ver, é uma figura altamente sinistra. Sim, eu acho que... Da atualidade internacional dos últimos anos, é uma figura mais uma vez, o que eu acho particularmente sinistra. Sim, o que eu sugeriria a quem naturalmente discorde de nós nestas opiniões é pesquisar um bocadinho mais sobre quem é Anthony Fauci e, por exemplo, sobre a forma como ele era a pessoa também responsável pelo controle deste tipo de doenças, a quando do surgimento do vírus do HIV, e ver o que é que ele fez nessa altura. Ele garantiu que se propagaria através da picada de mosquitos, por exemplo. Sim, e que parece que tal como são fake COVID, news, é verdade. Sim, como tal com a Covid, insistiu imediatamente numa solução que passasse por uma vacina, descurando todos os outros tipos de tratamento que poderiam ser adaptados de doenças com algumas semelhanças. Que e entretanto passaram-se 40 anos e não há vacina para o HIV, mas há tratamentos, felizmente. Pois, provavelmente eventualmente teve que se avançar por outro caminho, mas é interessante pesquisar um bocadinho. Vão achar ao pesquisar que estão a haver teorias da conspiração, mas é como já referimos, acho eu, até no programa de hoje,
Vejam à mesma, é capaz de ser interessante, esperem 6 meses e depois confirmem que realmente aquilo que tinham visto muito provavelmente é verdade, porque foi o que aconteceu com as máscaras, foi o que aconteceu com as vacinas, foi o que aconteceu basicamente com tudo durante a Covid, não é? E se Tudo que foi convém teoria da dizer conspiração. que as teorias, muitas das teorias da conspiração, ou dos supostos fundamentos que estão na base das teorias da conspiração, são treta, não é? Muitas vezes. Também não é preciso cair no extremo oposto e acreditar em tudo que os governos e os Estados nos dizem, não é? Digamos que as pessoas que estão a ocupar os governos e os poderes não estão exatamente lá por nos amarem desmedidamente, estão lá para preencher interesses deles e para levar avante as suas ambições. Não necessariamente económicas, de prestígio, de poder, pronto, são ambições de poder. Ou seja, também não vale a pena desconfiar, se é um bocado ridículo desconfiarmos tudo, e tudo é uma conspiração, tudo está feito para nos manobrar e estão todos mancomunados para nos lixar a vida e tal, eu não, muito raramente alinho nisso, mas também engolir tudo que nos despejam em cima, desde que venha de fonte oficial, também é capaz de não ser a melhor prática. Com uma nuance que reforça isso que estás a dizer, que é a predisposição para acreditarmos naquilo que nos chega da parte de quem tem poder, curiosamente parece ser muito maior, ou normalmente é muito maior, do que até pelas ferramentas que o poder usa para nos passar essas mensagens, do que a capacidade para ouvirmos ou para prestarmos atenção ou para darmos o benefício da dúvida a mensagens que nos chegam de quem objetivamente não só normalmente não tem o poder, como tenta ser contra-poder. Ou seja, nós devíamos ser muito mais criteriosos a gerir a informação que nos chega dos centros de poder, das pessoas que supostamente até porque são pessoas que nós supostamente elegemos e, portanto, deveriam ser alvo de um escrutínio muito maior. E devíamos ter muito mais cautela com o que nos chega da parte de quem tem a capacidade de basicamente formatar a opinião pública por força do peso político e do peso institucional e do peso que tem na comunicação social e por aí fora. E, portanto, eu acho que esse deveria ser o ponto de partida mais saudável, era até mais do que estar predisposto a aceitar como verdade aquilo que nos chega de quem tem poder, é sermos um bocadinho mais desconfiados. Acho que é muito saudável ser um bocadinho mais desconfiado daquilo que nos chega de quem tem poder, porque quem tem poder tem essa capacidade de formatar desde logo um bocadinho o que nos chega. Embora, lá está, vamos ter outra pequena desavença, ou discórdia, que é, eu acho que muita gente que usa o contrapoder, ou que está no contrapoder, tem ambições de passar ao poder. Certo. Não são todos necessariamente, mas existe isso. Cada um faz o que quer, a minha maneira de ver as coisas é desconfiar sempre um bocadinho de tudo. Se existe, é desconfiar. Sim. Não, eu acho que... Agora, eu percebo o que tu queres dizer, que sim, devemos escrutinar muito mais quem tem poder do que quem não tem, claro que sim, o que não quer, também imagino que concordes comigo, o que não quer dizer que vamos concordar à primeira com... Não, claro. Com o maluquinho da aldeia, que andava com o sino... Não, claro que não, mas até por uma questão... O problema é que hoje também, só isto, quer dizer, sim. Hoje o mundo está em tal estado que os maluquinhos da aldeia, os excêntricos, aqueles que têm opiniões muito estranhas, normalmente estão no poder. O poder está cheio de opiniões estranhas, de maluquinhos, de apocalípticos, de profetas. De histéricos, sim. Histéricos, o poder está cheio disso. As pessoas que até normalmente estão fora do poder e que podem ser mais conspirativas ou menos, até o que eu vejo também maluquinhos, claro, mas têm normalmente opiniões mais ponderadas e visões mais, porque de facto, equilibradas do mundo, não é? Sim, temos um conjunto de aberrações, não é? Sim. Ou de quase aberrações. A aberração tornou-se a norma da ideia, não é? Sim, e portanto, uma certa normalidade é um bocadinho contra poder hoje em dia. Tu vês o Guterres está num cargo que não serve para nada, com certeza, nunca serviu. Vão sempre buscar um tipo de um país exótico qualquer para desempenhar o cargo de secretário-geral da ONU. Mas o homem não diz, com franqueza, o homem não diz nada que não seja absolutamente grotesco. Tudo que o engenheiro Guterres diz, e nem sequer estou a negar as alterações climáticas, não estou a discutir isso. A forma como ele o diz. O problema aqui não são as alterações climáticas, não é a vacina, não é nada. O problema aqui é a forma como as coisas nos são vendidas, apresentadas. Tudo é absolutamente urgente, tudo é digno de pânico, tudo é motivo de histeria. Isso leva-me a achar que se calhar não é bem assim, ou pelo menos não é assim que se apresentam as coisas.
Pois é, é que precisamente esse é um bom exemplo. Naqueles cargos que deveriam, teoricamente, pressupor pessoas mais capazes de gerir informação, Sim, com de cautela, escrutinar o que é claro, a informação importante e relevante e não é, e que deveriam ter a capacidade de transmitir de uma maneira que, que, que ela própria transmita confiança às pessoas, mesmo num cargo confiança, como o claro. Guterres, que não serve para nada, mas obviamente tem um impacto mediático enorme. E, portanto, nesses cargos onde deveríamos ter esse tipo de pessoas, temos o exato oposto desse tipo de pessoas, temos uma histérica que nos diz que o mundo está em ebulição e que o mar está em ebulição e que vai tudo morrer amanhã. E infelizmente, esse tipo de pessoas proliferam hoje em dia por Por tudo chefias isso, de isso estados em reflete muitos sempre em tudo, sítios e sempre que há uma questão mundial, que, como foi a Covid, como são as alterações, as ditas alterações climáticas, tudo isso, tudo é absolutamente desmesurado, tudo é pois, absolutamente cataclísmico. lá Não há está nada o que que seja encarado com sim, normalidade. e depois, A pois, vacina que podia ser uma ajuda no combate à Covid, sim. não, foi-nos vendida como um instrumento de divisão da humanidade. Quem não tomar a vacina é um assassino que está a matar o semelhante. Não, isso, se Quer bem te lembras, dizer, isso na comunicação social, nomeadamente americana, portuguesa, não tenho tanta noção. Foi dito a certa altura que isto era uma pandemia dos não vacinados. Isso foi dito por exatamente, toda a isso, gente, tens exatamente essa frase, sim, sim, por sim. todos Aqui em os Portugal meios de repetiam, comunicação. aqui em Portugal Pois repetia-se imagino que sim. o que vinha do CDC, do Uma CDC, pandemia do dos não vacinados. Eu Fauci. creio que o próprio presidente, acho que não estou enganado, o próprio presidente Joe Biden disse isso. Ou melhor, É, puseram-lhe à frente para ele dizer. puseram à frente para ele dizer, coitado do homem. Mas Com sim, certeza com sim, recurso à claro que sim, inteligência e artificial. aqui tu Mas, vias, acho que já falámos disso há tem tempo, vias a doutora lá da doutora Graça Freitas, ela dizia qualquer coisa que até era razoável, mas sim, 2 dias depois corrigia e reproduzia aquilo que pois, vinha dos Estados Unidos e que vinha do Sr. Fauci, pronto. pois. A máscara não vale a É que, pena, se calhar essas sim, máscaras não adiantam muito e tal. Não, a máscara é absolutamente obrigatória. Quem não usa a máscara, se você não usar, é um homicida. Está a matar os seus avós e os seus pais e os pois. filhos e meio mundo em volta. É que sim, é que lá está, toda esta dinâmica de histeria permanente, de facto, contribui muito para a criação e para que se alimentem teorias da conspiração que, de Claro. facto, que basicamente o que dizem é, pá, este estado de permanente emergência parece ser útil aqui a uma série de gente, porque obviamente estes estados de emergência que temos vivido nos últimos anos foram úteis a uma certa quantidade de gente, não é? Algumas indústrias foram úteis a Claro. muitas pessoas a nível individual e, portanto, as pessoas realmente Farmacêuticas, questionam. sim, 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 as sim. pessoas realmente questionam-se, pá, isto é estranho nós termos à frente destes cargos políticos da maior importância pessoas que alimentam este tipo de retórica. Era um O que te comediante, dá a entender, Tiago, é que as pessoas que estão à frente, que ocupam os cargos políticos mais relevantes, que não estão ali a representar-se a si mesmas ou as suas ideias sobre o mundo, estão a representar outros interesses que nós não conhecemos, ou que não temos, ou que não são formais, pelo menos não são evidentes, pois não que são não são assumidos, formais, sim, não são assumidos, e isso é o sim, pior que pode acontecer na política, porque é pior ter um mau presidente, é melhor ter um mau presidente, mas que ao menos tem uma visão do mundo e tem a sua maneira de sim. ter as coisas, não há ninguém ideal, longe disso, do que ter um boneco que cumpre ordens. Ainda E de para mais, quem? Cumpre ordens de quem? sim, Pois. ainda para mais poderes não assumidos numa altura em que é tão, epá, está na ordem do dia o pessoal assumir-se. Acaba por ser um bocadinho contraditório. Como é que há tanto poder que não se assume? Epá, Tinha enfim, que haver o acho que hoje em outing dia, sim, das há uma empresas, não tolerância em é? relação a Sim, isso sim, sim. Saírem nunca do antes, armário. sim, Tinha que nunca sair do antes armário. vista na história da humanidade. Portanto, era a altura certa. Fica o nosso apelo aos poderes, esses poderes ocultos que Não se são muito assumam. ocultos, eles não se escondem Mas assim não, tão bem, não não se é? escondem assim Não, tanto. não, não. E lá está, há uns vídeos giros sobre isso, nomeadamente daquele das 500 maiores, das empresas do índice Standard Poor's nos Estados Hum. Unidos, 88% delas serem maioritariamente detidas por 3 fundos. Por O apenas 3 BlackRock, fundos. não é? Aquelas coisas. É State Street e Vanguard. Sim. Lá está, é o tipo de informação que parece factual e que à partida poderia não querer dizer nada, mas que se calhar é uma informação que às tantas podemos começar a achar que não é assim tão irrelevante. Uma vez que esses 3 fundos em particular gerem bastante dinheiro. É Provavelmente algum. mais, Algum. provavelmente vai um PIB dos Estados Unidos ou uma coisa assim do género. Bom, Alberto, esta terceira parte acabou por ser bastante diversa, Uhum. como também convém nos tempos que correm. A Ainda dizem que diversidade e a isto, inclusão são os valores que nos exatamente, ainda orientam dizem para que isto não é um depois da primeira programa hora. moderno e não sei quê, e por amor de Deus. Foi a lenga-lenga do costume, foi o episódio 61 que, como sempre, estreou à segunda-feira.
à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Podem continuar a ouvir a Lenga-Lenga do Costume também em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E mais do que podem, devem correr para a área comercial de maior prestígio que tiverem na vossa zona para adquirirem o azeite Talismã. E agora Que vou-te depois- pedir que fechemos isto, Tiago, Vamos peço a isto, desculpa, vamos a isto. por questões técnicas, que têm a ver com a técnicas. bateria do meu computador que está a começar a dar Isso é as gravíssimo. últimas, e ele não está ligado Vamos à a isso corrente. então. Até para a semana a Isto todos. pode não ficar gravado. Alberto, grande abraço. Até para a semana. Abraço, adeus a todos. Obrigado.